Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo abra a tua mente e os teus ouvidos, ilumine todo o teu seio e o teu coração, para compreender as revelações de Deus a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos neste combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir, dando sequência à nossa catequese sobre os 7 sacramentos, o sacramento da confissão. Esse sacramento que muitas pessoas não querem. Querem todos os outros. Querem o padre para batizar, querem o bispo para crismar, querem o padre para levar a unção dos enfermos, querem o padre para assistir ao casamento, querem o padre para celebrar a Eucaristia, para presidir a Eucaristia para nós, para nos trazer a Eucaristia para nós, mas não querem o padre para confessar. Mas é um sacramento, meu irmão, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. O embasamento disso, a prova disso, está no Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 21, aliás, de 22 a 23. Mas eu vou ler para você a partir do versículo 21. Aqui está entre aqueles textos das aparições de Jesus após a sua ressurreição. Jesus, depois de ressuscitado, ainda passou 40 dias aqui na terra e sempre aos domingos ele aparecia aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E nessa aparição, ele desejava a paz de Cristo, soprou sobre eles e entregou-lhes o Espírito Santo. E logo depois disso, deu autoridade para que eles, em nome de Jesus, pudessem absorver o povo, perdoando os seus pecados. Na verdade, Deus perdoa os pecados através do sacerdote, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, os padres. Somente o padre e o bispo exercem esse ministério, podem nos conceder esse ministério. Essa graça da absolvição dos pecados são canais da graça de Deus para que Deus nos perdoe os nossos pecados graves. Os diáconos não exercem esse ministério para confessar, somente os padres e os bispos. E o texto de João nos diz assim, capítulo 20, versículos de 21 a 23. Quando Jesus chegou nessa visita, o ressuscitado chegou onde estavam os apóstolos. Vejam, disse-lhes Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. É um envio, é a autorização de Jesus. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Entregou-lhes o seu Espírito. E disse, essa parte mais importante do texto, nosso assunto de hoje: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Não é a igreja que inventa essas coisas, mas a palavra de Deus que autoriza a igreja a isso. A igreja tem plena consciência, como eu já falei, que é Deus que perdoa os pecados. Mas Deus quis se servir desse instrumento, que é o sacerdote, o persona Christi, aqueles que representam Cristo também diante da igreja. Então, é um grande remédio para a alma, a confissão. Esse sacramento também tem outros nomes. Ele pode ser chamado de sacramento da penitência ou sacramento da reconciliação. Então, no início, tinha o nome de sacramento da penitência. Depois veio o sacramento da confissão e hoje também podemos chamar de sacramento da reconciliação. Também esse sacramento ele vem nos dar o perdão dos nossos pecados, ou seja, é uma libertação da alma. Nós precisamos de cura e libertação.
É a libertação da nossa alma através do sacramento da confissão, uma das maiores libertações da alma, a principal, a libertação do pecado. Então, meu irmão, para que você entenda, quando se fala de sacramento da confissão, se fala de pecado. E por que o pecado é tão grave? Porque o pecado nos condena ao fogo do inferno. Porque a nossa alma ela foi criada para a eternidade. A alma não morre. Mas a alma pode ter uma vida eterna no céu ou uma vida eterna no inferno. E o que é inferno? No inferno, esse estado de vida chamado inferno, é onde a alma irá passar a sua eternidade. De lá não sai mais. Uma vez que se entra no inferno, não sai mais do inferno. É um sofrimento eterno. Nessa vida nós temos sofrimentos? Temos. Mas durante a caminhada a gente supera os sofrimentos. Alguém nos ajuda, a gente tem Deus, mas no inferno não tem nada disso. Você não tem como mais resolver a sua situação. Nem que lá você pense diferente agora. Não tem mais jeito. É uma eternidade sem fim. Não tem mais fim aquele sofrimento. Deus não quer que cheguemos ao inferno. Deus quer a salvação de todos, porque a vontade de Deus é uma vontade salvífica. E o céu é o contrário dessa situação do inferno. Esse estado de vida que a alma se coloca no céu é uma felicidade eterna, sem fim. Uma vez que também entra no céu, de lá não sai mais. Eternamente feliz. Isso Deus quer para nós. Mas a gente não pode chegar no céu impuro. Tanto é que existe o purgatório antes disso, para nos purificar. Aqueles que serão salvos ainda passam pelo purgatório porque ainda tem resíduos de pecado para serem purificados. Os pecados graves são os pecados que nos condenam ao fogo do inferno. Olha lá os 10 mandamentos da lei de Deus. Estuda o catecismo da Igreja Católica e você vai ver o que é pecado grave, estudando os 10 mandamentos da Igreja. Vai destrinchar tudo aquilo ali e você vai ver, estudar cada sacramento com detalhes e ver, conhecer o que são os pecados graves. Nós precisamos nos libertar desse pecado, dos pecados graves, porque senão não iremos para o céu. Isso é o que a igreja ensina, meu irmão. Isso é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina através da igreja e da sua palavra. Quantas vezes também Jesus, os apóstolos, nos falaram da gravidade do pecado. Tem muita gente hoje que está pregando o pecado como uma coisa boa, até boa. Tem pessoas até que ficam felizes, que contam vantagem do pecado. Não podemos também assim ser tão negligente com relação ao pecado. Devemos lutar para vencê-lo. A confissão, ela nos limpa, nos purifica desse pecado, meu irmão, para nos levar para o céu. Só tem uma coisa que te impede de entrar no céu: o pecado. Doença não te impede de entrar no céu, né? Beleza, né? Estado social, não é nada disso. O que impede de você entrar no céu é somente o pecado. Então abramos os olhos, meu irmão, para essa situação, porque a falar de confissão, de sacramento da confissão, temos que saber o mal que traz o pecado. Veja, olhe para a cruz de Jesus. Veja o mal que o pecado faz. O Filho de Deus tem que vir morrer por nós numa cruz por conta dos nossos pecados, ou não foi? Veja a gravidade que o pecado traz. Basta olhar para a cruz de Jesus, o estrago que o pecado faz. Veja as pessoas que se viciam nas drogas, no alcoolismo, e famílias destruídas. Veja o que o pecado faz. Meu irmão, não comungue, não esteja lado a lado com o pecado, mas vença-o a cada dia, porque o pecado se vence todos os dias. Então, dando sequência, meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Por isso nós morremos. É um sinal de que pecamos. A Bíblia também diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Quando você pensa que não tem pecado, há uma mentira em você. Já é um pecado. Em pensar que não tem pecado.
E Deus coloca um padre para que a gente se confesse, não coloca um anjo. Porque se ele colocasse um anjo, o anjo não iria nos entender, porque o anjo é um ser espiritual. O anjo não tem pecado, mas o anjo habita o céu. Quem habita o céu não tem pecado. Deus coloca uma pessoa como nós para nos entender, porque o padre também é pecador. Ele vai nos entender e quem sabe muitas vezes até já caiu até daquela fraqueza que você está contando a ele. Ele vai entender, mas também vai te dar a misericórdia de Deus através dele. Deus vai te dar a misericórdia através do padre. No segundo momento, iremos continuar a reflexão sobre o sacramento da confissão.